Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Hoje, sol e chuva, casamento de viúva. Pois é, a gente vai falar dela, da belíssima canção Have You Ever Seen the Rain, canção gravada pelo Creedence Clearwater Revival, clássico, né, do rock aí. É uma música muito didática, tá, pessoal? Uma música muito didática e uma música que além dessa parte musical, da teoria musical, que a gente pode ver as cadências, as frases, tudo mais, né, que é muito explícito, assim, é muito tranquilo da gente ver. Ainda tem uma coisa de arranjo, de intenção, de ideia, né? Até mesmo de semiótica, digamos assim, vai. Não sou muito especialista nisso, mas pra vocês entenderem que tem símbolos aí, tem coisas aí que mostram que essa música ela fala além do que, né, a letra coloca e tem isso na música também, no arranjo, né? Coisas que estão acontecendo aí. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, cara. Vamos me ajudar aí. E deixa o like aí, né? Caso você goste desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo. Entrando aqui então na música, eu vou destacar três coisas que eu quero trazer aqui do arranjo que são legais, né? Ao longo do vídeo eu vou falando. Como sempre, a melodia, vocês estão vendo ela aí na tela, né? Se você não sabe ler partitura, não se assuste, eu vou falando aqui as coisas, né? Vocês vão ouvir tudo. E também o baixo e o Hammond que tem nessa música, né? Bom, mas contextualizando, né? Antes de falar dessa parte musical, né? Have You Ever Seen the Rain, ela foi composta ali nos anos 70, numa época que essa banda, né, o Creedence, estava no topo, assim, tava chegando no auge, né? E essa música, então, ela estourou mais ainda, né? É, E essa letra retrata questões internas da banda, através de uma metáfora, né? O mote principal da letra você já viu chover em um dia ensolarado? Né? Por isso que eu comecei brincando com chuva e sol, né? Como é que é? Sol e chuva, casamento de viúva, né? Chuva e sol, casamento espanhol. É, Então, ele usa isso como uma metáfora justamente para, mesmo no sol, mesmo naquela felicidade extrema ali, né, naquele momento de felicidade não, né, de iluminação extrema, de holofotes em cima dos caras, eles sendo chamados para tudo, sendo muito reconhecidos pela música, pela arte, tudo que eles queriam, né? Dentro deles tava essa chuva, tava esse frio, tava essa tristeza, tava essa melancolia, né? Essa letra tem a ver com isso, né? Muito embora eu tenha visto aqui na internet, claro, né? Uma obra de arte, quando ela vai para o mundo, ela ganha significados que as pessoas que fruem essa arte vão vão atribuir, né? Então, é, depois também foi colocado ali, o pessoal, os veteranos da Guerra do Vietnã colocaram isso como se essa letra tivesse a ver com a questão da guerra, né? Que mesmo naqueles dias ensolarados lá do Vietnã, né? Chovia, né? Agente vermelho, chovia bomba, aquela coisa toda, né? Então tinha um pouco disso também, essa interpretação, né? E que essa chuva também, né, tinha a ver com a tristeza daquele momento, daquela situação terrível que foi a guerra. E, enfim, outras interpretações, se a gente for pegar num ponto de vista psicológico, né, tem a ver mesmo com essa questão, né, de aparentemente está tudo bem, está tudo feliz, está tudo certo, mas por dentro há uma chuva, há uma tristeza, há uma melancolia. E se a gente for trazer isso para um tema mais universal, né, quem nunca, né? Quem nunca se sentiu desse jeito, né? Se você está vendo esse vídeo, se você é adulto, provavelmente em algum momento da sua vida você já se sentiu assim, mesmo que seja por curtos períodos, né? De estar tudo aparentemente bem, mas por dentro a coisa não está lá grandes coisas, né? Então essa é Have You Ever Seen the Rain. Vou falar agora da parte musical, uma uma música muito conhecida, muito famosa. Se você não vive em Nárnia, você conhece essa música, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui
Bom, vamos falar da introdução rapidinho, né? A introdução ela é única, né? Porque ela não conversa exatamente com a música, né? Tem três acordes, né? Lá menor, Fá, Dó. Aí vem um baixo, né? Como é que é? Não lembro agora o baixo, depois eu vejo ali. Mas na música não tem esse momento em nenhum outro lugar da música, né? De Lá menor, Fá e Dó, né? A música, ela é uma música tonal e ela tá em Dó maior, né? Ela começa no Lá menor. E isso é interessante para falar para vocês, né? Que muita gente pensa assim, ah, a tonalidade é o primeiro acorde da música, né? Tem algumas tradições musicais, pra botar assim, né? Tem algumas pessoas, alguns grupos de músicos, né? Que entende desse jeito, mas é um grupo de músicos mais reduzidos ali, né? Em geral, não, né? É, o primeiro acorde não necessariamente é o acorde da tonalidade. Muito embora esse aqui seja até o da relativa, né? Isso não é uma obrigação. Você pode inserir o acorde da tonalidade a seguir, né? Que é o que acontece aqui, né? O Lá menor, aqui ele vai ter função tônica, né? Porque a gente está falando de um tom maior, né? Então o sexto grau menor na tonalidade maior tem função tônica. Porém, aqui a gente né, inicia num acorde que não é o acorde da tônica que vem logo em seguida, né? Vem o quarto grau, o primeiro grau, aí sim, mostrando pra gente aonde que essa música tá, qual que é o território dela, né? Para onde essas águas aí dessa chuva vai correr, que é para esse dó maior aqui, né? Então a gente vai ver lá na frente que tudo vai fluir para o dó maior, né? Então entrando na melodia, vamos entender ela aqui, né? Ah, e claro, se você né, não conhece, o som aqui é meio tosco, tá, gente? A linguagem aqui do MIDI, né? Um dia, quem sabe, a gente resolve isso, né? Vou voltar. Então, temos aqui, daqui até aqui, né? Então, ou seja, do compasso 9 até o compasso 15, esse aqui, nós temos a nossa primeira frase, né? A gente vai ter aqui um dó, aqui um sol, ó a apogiatura que bonita, né? Apogiatura aqui, ó, do Fá pro Mi, né? Vou tocar mais uma vez aqui com o meu acompanhamento. Então, vocês viram, né? É, Aqui a gente tem o que a gente chama de cadência autêntica, né? Primeiro grau, quinto grau, função dominante, primeiro grau, função tônica, né? O 5-1 já é a cadência, né? Mas aqui a gente tem 1-5-1, né? Aí depois vai repetir, vai ser a mesmíssima frase, né? Os mesmíssimos acordes, tudo igualzinho, tudo do mesmíssimo jeito, né? Aí, deixa eu ver se é a partir daqui. Tem uma diferençazinha, né? Aí vai vir aqui. Beleza. Então aqui a gente vai ter é, daqui, ó, do 25. Uma frase, né, de quatro compassos.
E aqui tem uma coisa muito bacana, né? É... Eita, eu e minhas enrolações aqui. É... Tan, tarutim. Aqui já entra o quarto grau, né? Que é o Fá, na função subdominante, né? Então, desde que a melodia começou, é a primeira vez que a gente tem essa introdução aqui da subdominante. E ela funciona, ela gera aí um poder expressivo muito grande, né? Porque até então a gente está aqui, né? E aqui, ó, nesse compasso aqui, né? Vai ter esse sol maior, né? Esse sol maior, quando ele cai pro fá, né? É, é o que a gente chama de, seria uma cadência interrompida, né? Mas não, eu não vou chamar de cadência interrompida porque eu entendo que a sessão acaba aqui, né? Vocês podem entender isso também porque aqui começa o refrão, aqui termina essa sessão 1 da música, né? Então essa música ela tem A e B, né? Que é essa parte A e a parte B, o refrão. Aqui então a gente pode chamar, em vez de ser a cadência interrompida, de cadência dominante. Por quê? Porque ela termina na dominante. Eu poderia voltar para o primeiro grau aqui, mas não. Aqui ele começa uma nova sessão e essa nova sessão não começa no primeiro grau. Essa nova sessão começa no quarto grau. E isso dá um peso expressivo muito grande, muito bonito, né? E aqui, nesse trecho aqui, nesses dois compassos, a gente tem uma coisa que é muito interessante, né? Que a gente tem uma linha de baixo descendente, né? Para emendar na próxima frase, né? E isso muda o ritmo harmônico da música, porque essa linha de baixo, né, que é a seguinte, né? Eu já vou detalhar aqui para vocês. É lá menor. E só. Essa música é tudo tríade, tá, gente? Não tem sétima, não tem. Ela é simples na técnica, mas ela não é simplória, né? Ela tem coisas interessantes aí, né? Então aqui, ó, tem uma caída, né? Né? E aí, esse acorde aqui, bom, vamos lá. É, primeiro, quinto, função, esse é o sexto, função tônica, e esse aqui tem função dominante. Então aqui a gente vai ter então é, de novo a cadência dominante, né? E voltando aqui, a gente pode separar que a frase se repete, né? Tirando esse finalzinho aqui, né? Que tem outra frase. E essa aqui é uma cadência autêntica, bonitona, né? É, porque vai ter, vou deixar aqui já escrito. Eita, toda hora eu erro isso. Fá. Deixa eu pegar aqui. Isso. Só. Digitei errado. Resolve, né? Coming down, sunny day. Né? É, então, a gente tem aqui, voltando, né? O baixo descendo, como se fosse a chuva caindo, né? Algo caindo, né? I wanna know, have you ever seen the rain? Então isso acontece duas vezes, né? Coming down, uma frase conclusiva. Sunny day. Essa é a estrutura da música, né? Tranquilamente. Se a gente for ver a melodia, né?
ela vai ter muitas notas do acorde mesmo, em geral, né? Algumas, ó, apogiatura aqui, né? É, essa nota aqui que faz a sétima do acorde, né? O acorde ele não é tocado com sétima, mas ele tem sétima na melodia. Olha que interessante, né? Então que gera essa sensação realmente de função dominante indo para a tônica através de uma apogiatura, né? Bem comum na harmonia clássica, né? Se a gente for ver. Então tem umas passagens aqui, né? Em geral são realmente notas do acorde, né? Uma ou outra nota de passagem, né? Que a gente pode ver aqui, mas é uma melodia bem que acompanha ali os acordes, né? É, eu quero destacar também o baixo. Ele tem uma coisa legal, assim, uma ideia interessante que torna essa harmonia mais rica, sabe? É, vamos lá. Vamos pegar daqui do começo aqui, vai. Aqui, ó, por exemplo, né? Quando tem esse movimento aqui, ó, mi, fá, sol, né? Aqui o baixo ele vem caminhando numa linha é, bem, digamos assim, seguindo o mesmo padrão, né? Que é fazendo sempre a fundamental e a quinta do acorde, né? Aí chega aqui, ele faz esse mi, fá, sol aqui, né? É como se invertesse, né? No violão não inverte, mas como o baixo inverte, eu posso entender que aqui eu tenho uma primeira inversão, né? Ou seja, um dó com baixo em mi. E aqui uma nota de passagem, né? Mi, fá, sol. E aí eu caio na minha fundamental do quinto grau, né? Esqueci de falar da introdução, né? Que tem esse trecho aqui que é interessante também, né? Então, essa rítmica aqui dele é muito interessante, né? Dá movimento para a música, né? Sai daquele, né? Opa, que tem muito no violão, né? Que é só uma coisa de semicolcheias ali. E ele acrescenta esses contratempos aqui, né? Tan, 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 tara, tá, 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 né? Então esses contratempos geram um movimento para a música, gera, né, uma coisa interessante. Isso não necessariamente tá lá na bateria também. É, então o baixo vai ter isso e claro ele vai ter a importância fundamental quando a gente está vindo aqui para o refrão, né? Deixa eu pegar aqui o refrão. Então aqui, ó, as caídas, né? E de novo os contratempos, né? Que dão essa sensação rítmica. Outro elemento que eu acho muito interessante, vou deixar aqui o baixo junto, é isso aqui, ó. Esse órgão aqui, né? É um Hammond que vai ter, né? Eu vou botar daqui, ó. Ele faz uma nota durante um tempo. E eu vou dar aqui a minha teoria sobre esse instrumento, esse arranjo. Ele faz a nota só o tempo todo.
primeira sessão toda fica só ele. Aí aqui muda. Aí ele faz essas terças aí, né? Que lembrando que se tem duas notas não é acorde, é intervalo, né? Por isso que eu sempre falo que power chord não é acorde, é intervalo, tá? Claro que numa música que tem power chord, alguém vai estar fazendo a nota que está faltando naquele acorde ali em algum momento, e aí a gente tem essa sensação de que é um acorde, mas se tem dois sons só, você não está fazendo um acorde, você está fazendo um intervalo. Mas voltando aqui a essa nota pedal, a gente chama isso de nota pedal, né? Uma nota que fica suando o tempo todo, né? Ela pode ficar assim contínua, como está aqui na partitura, né? Com essas ligaduras e suando como uma coisa só. Ou ela poderia ficar, né? Ouvindo a música, às vezes eu tenho a sensação de que ele está tocando rápido e como tem um sustain grande ali, né? Essas coisas ficam soando contínuas, né? Mas é uma sensação que eu não tenho muita certeza, então vamos assumir que é uma grande ligadura, né? E isso, pessoal, a minha teoria sobre isso é o quê? Você acrescentar um elemento musical que remete a essa chuva, mas não só essa chuva como elemento é, da natureza mesmo, né? Como algo que está caindo lá fora, né? Mas também como esse elemento incômodo, né? Então imagina só, voltando a essa parte psicológica, tá tudo bem para todo mundo, você tá bem, você tá feliz, tá realizado, tá tudo certo, mas lá dentro de você, de uma forma bem sutil, como uma nota dessa que fica perpassando por tudo, tem um sentimento ali que tá te incomodando, tem uma coisa que tá te incomodando. Então essa é a chuva que a música quer demonstrar e musicalmente, no meu entender, claro, essa chuva tá aí, nessa nota sol que fica aqui, né? E que depois, quando chega no refrão, que o refrão é um pouco mais explícito, é, esse sentimento se aflora, né? Então ele vai e toca o acorde mesmo, né? O acorde não, aqui intervalo, né? Mas se a gente for somar ali com o baixo e tudo mais, vai dar acorde, né? Então. Have you ever seen the rain? Tá vendo? Intervalo. E volta a ser só notas, né? Então, o refrão ele pergunta: eu queria saber se você já viu a chuva num dia de sol, né? Num dia ensolarado. E aqui, né? Ou seja, você já viu isso acontecer alguma vez? Você já viu essa coisa estranha alguma vez, né? Então é como se o interlocutor estivesse perguntando. E aqui, como forma de expressão desse sentimento, é como se ele quisesse sair, mas ele ainda não sai direito, sabe? Ele, você está falando por metáfora ainda, você ainda não está dizendo exatamente o que, que você quer dizer, né? Então, ele toca, olha que interessante, né? Ele toca um lá, dó, né? Se fosse, se fosse só o som do órgão, eu vou tirar o baixo aqui, ó, vocês vão entender o que, que eu estou querendo dizer. Olha que interessante. Estamos aqui, ó, nessa região. Se for só o som do órgão, olha como fica diferente, né? Não, peraí. Alguma coisa deu errado aqui. Olha como esse sentimento é estranho, né? Tá vendo? Ele tá fazendo intervalos menores, né? I wanna know. Aí aqui sim uma terça maior. Have you ever seen the rain? I wanna know. Have you aqui um outro menor, né? Ever seen the rain? Seen the rain?
Tá vendo? Esse sentimento, essa coisa, o órgão, o Hammond, né? Ele leva aí, digamos assim, uma coisa meio estranha, né? Ele quer trazer uma coisa meio estranha. Ele quer, é como se o interlocutor tivesse levando ali para ele um sentimento incômodo, né? E era o que estava acontecendo na época na banda. Eles estavam brigando muito, né? O Tom Forget, né? Que é o irmão do John Forget, o vocalista e guitarrista principal, saiu da banda, né? Então tava rolando mó quebra-pau. E é sobre o que essa música foi feita, né? E claro, depois a gente vai e toma ali as nossas interpretações. Uma música tão bonita, né? Mas que tem esse significado agridoce, né? Essa coisa meio assim, né? E eu, antes de saber de entender inglês, de entender a música, eu achava que a música era sobre a natureza, sobre a chuva, assim, eu não sabia muito, né? E eu ouvia como uma música até feliz, assim, não, eu não achava ela feliz, assim, super feliz, né? Mas eu também não achava ela triste. Hoje eu ouço, né? E fica essa lição, digamos assim, não é lição, quem sou eu para dar lição, né? Mas fica esse ponto de reflexão, né? Que músicas em tonalidade maior muitas vezes são tristes. E não tem essa de que tom maior é tom feliz e tom menor é tom triste. Eu discordo disso. Eu acho que sim, há esses casos, e eles são abundantes, claro, mas também há exceções, e há muitas, né? Então, isso vai muito de como a música é trabalhada, né? E de como a música é construída. Então, pessoal, essa foi Have You Ever Seen the Rain? Uma música que eu acho muito linda. Essa música foi muito importante para minha vida. É, eu tinha uma banda, a gente tocava essa música e era a mais pedida, assim, o pessoal adorava que a gente tocava. E aí tem várias versões, né? Tem o Dr. Sim, enfim, tem. Vai ouvir, né? Vai ouvir, vai tocar e escreve aqui nos comentários o que você achou. E até a próxima. Valeu!